nosso episódio de hoje do nosso Educa Podcast fala de educação socioemocional, como a psicologia ajuda no desenvolvimento de crianças e jovens, mas a gente tem, além da convidada, uma outra convidada especial. Vocês devem ter visto aí na capa do vídeo, né? Um amiguinho de 4 patas que vai também fazer parte do episódio de hoje. Bom, vou apresentar primeiro a Rafaela Moraes, psicóloga, uma jovem psicóloga, 26 anos, né, Rafaela? Isso mesmo. Mas já tem bastante experiência trabalhando na área há algum tempo já e faz atendimento assistido com cães. Trouxe Isso mesmo. Uma companheirinha aí, quem que é? Fala pra gente. Essa daqui é a Titi. A Titi tem 5 anos e ela é da raça Corgi, que são os famosos cãezinhos da Rainha Elizabeth. Ela passou por um treinamento específico, né, para esse tipo de trabalho. Ela é considerada um cão de serviço, igual a gente tem, por exemplo, o cão-guia, né, os cães da polícia, mas ela é um cão de serviços assistidos por animais. E ela atua comigo em todos os atendimentos na clínica. Muito bacana. Além dela, você tem mais outros cãezinhos? Eu tenho a Cecília, que também trabalhou comigo desde o começo, né, que é o meu cão mais velho, mas hoje eu brinco que ela tá na aposentadoria dela. E tem também a Juju, que a gente brinca que é a estagiária, que acabou de completar 3 aninhos, e todas elas são da mesma raça. Muito bacana. Rafa, vamos explicar pro pessoal de casa como é que você começou na psicologia, também no tratamento com animais, como que né, esse universo chegou para você? Então, desde criança, né, eu sou de Salesópolis, então a gente morava assim meio que sítio, então sempre tive contato com animais e desde criança eu falava que meu sonho era ser veterinária. Só que aquela coisa de cidade pequena, eu acabei entrando na escola um ano antes do que eu poderia entrar. Então, quando eu saí do ensino médio, eu tinha acabado de completar 16 anos. E aí, logo em seguida, eu já fui entrar na faculdade. E aí, aquela coisa assim, não tem como você morar sozinha em outra cidade, né? Você tem 17 anos agora, não dá. Então, eu fui participar daquelas feiras de profissões, porque na época não tinha veterinária aqui em Mogi. Fui participar de feiras de profissões da UMC. E aí, eu me identifiquei com a psicologia por conta do atendimento com crianças, porque eu também sempre gostei muito de crianças. E aí, no primeiro semestre da faculdade, eu vi um grupo de alunos passeando com um grupo de crianças e um cachorro. Eu falei assim, o que é isso? Não sei, mas já me interessei, né? E aí que eu fui me informar e descobri que tinha uma modalidade na psicologia, né, em um dos estágios, que a gente utilizava no atendimento em grupo os cães. Só que eu ia ter contato com esse curso, esse estágio, só no 7º semestre. Eu ainda estava no 1º. Aí, nesse intervalo, eu já comecei a procurar livros, artigos e fui fazer alguns cursos também, porque o curso não exigia que o profissional já tivesse alguma formação, né? Então, eu fui fazendo os cursos, entrei em projetos de trabalho voluntário. E aí, quando eu cheguei no estágio, eu já tinha contato, já sabia como funcionava. Tanto que quando eu me formei, eu já tinha mais de 2 anos de experiência na área. E aí, desde então, eu não tive nenhum atendimento, assim, sem ser com os cães, né? Eu tive os estágios obrigatórios da faculdade, de todas as áreas possíveis. Tive um tempo de estágio na assistência social também, mas desde que eu me formei, eu não tive trabalho sem os cães, sempre foi com eles. Muito legal. Vamos explicar para o pessoal que está acompanhando como que é esse atendimento com os cães. Todas as crianças e os jovens, né? Você falou, faz o atendimento Sim. com os cães. São todas as sessões. Como que funciona? São todas as sessões. Varia um pouco com a demanda. Quando é, por exemplo, de medo, aí já é um sistema um pouco diferente, né? Que a gente trabalha. Mas as crianças que já têm um interesse pelos animais, que gostam, têm contato, aí o cão participa todas as sessões dos atendimentos. E aí o papel do cão no atendimento vai variar muito com a demanda, né, da criança. Então, por exemplo, hoje a gente tem uma demanda bem grande de TEA, o TDAH também, e questões de ansiedade, né? Então, os pacientes maiores que têm essa demanda de ansiedade, por exemplo, o cão, às vezes, ele fica mais como um suporte ali do lado da criança, enquanto a gente vai conversando, a criança vai acariciando, às vezes a gente faz algumas brincadeiras, sessões externas também, então a gente sai, vai na praça, vai na sorveteria, a gente faz muito esse tipo de trabalho. Agora, por exemplo, nas crianças com autismo, aí ela já tem um papel bem mais ativo nos atendimentos, né? Porque a gente pensa muito na psicologia como aquela questão de trabalhar só as questões emocionais da criança e comportamento. Só que quando a gente pega crianças com atraso no desenvolvimento, é uma intervenção muito mais ampla, né? Então,
Na sessão, a gente tem programas para estimular a parte de coordenação motora, as questões sensoriais da criança. Então, tudo isso a psicologia também trabalha ali com as crianças TEA, por exemplo, né? E aí, ela entra como um recurso direto mesmo do atendimento. Então, a gente, por exemplo, ela tá com esse coletinho aqui hoje, né? Esse é o colete que a gente usa muito para as atividades externas, para identificação, para as pessoas não chamarem a atenção dela e atrapalharem o trabalho com a criança. Mas ele também sai, todos esses pets aqui, e vira um recurso para atividades. Então, às vezes, a gente coloca fichas de comunicação alternativa, ou às vezes, atividade das emoções, a gente coloca os emojizinhos das emoções, algumas atividades de leitura, escrita. A gente usa muito recurso com velcro no colete também, né? E aí, ele tem os bolsinhos, então, às vezes, a gente coloca algumas atividades. E também entra na questão do atendimento multidisciplinar. Eu faço muitas sessões com outros profissionais, principalmente terapeuta ocupacional e também as nutricionistas, né? Então, por exemplo, no caso de terapia ocupacional, eles montam um circuito, né, que geralmente a criança tem um pouco de aversão para desenvolver aquele circuito e ela vai desenvolver junto com a criança, né? Então, os pequenininhos, por exemplo, esse colete, ele entra uma guia de arreio, que a gente fala que é bem parecida com aquela do cão-guia. E ela vai do ladinho ali da criança, enquanto a criança está fazendo atividades de equilíbrio, né? Ela vai como um suportezinho para eles. Ah, tem que passar dentro do túnel, né? Tinha um caso também de um paciente que a gente precisava trabalhar questão de propriocepção e equilíbrio, e ele tinha muito medo de balanço. E aí ela subia com ele no balanço, eles balançavam juntos, né? Atividade de passar dentro do túnel. Então, ela fazia esse tipo de atividade na sessão. E aí eu sempre planejo antes, né, com o outro profissional, o que a gente vai trabalhar de acordo com o que eu sei que ela consegue desenvolver também. E aí a gente planeja junto o atendimento. E na nutrição a gente trabalhava muito a questão de seletividade alimentar. Então já teve pacientes que a mãe chegava e falava assim: ela não come nada de fruta, nada de fruta. E no primeiro atendimento com a Titi junto, comeu um balde de melancia junto com a Titi. Então, assim, é uma coisa que às vezes as pessoas não acreditam só quando eu falo, mas quando os pais participam e vê ali realmente o resultado da presença do cão, é muito diferente. Tem... Às vezes, na sessão de aba, por exemplo, tem os programas, né? E aí, às vezes, tem alguma coisa que eles querem que a criança desenvolva. Eles falam, nossa, a gente já tá quase um mês tentando fazer e não consegue. Daí eu falo, vamos tentar fazer de um jeito diferente. A gente tenta colocar a Titi, né, nessa atividade para ver se vai. E, às vezes, na primeira e segunda tentativa, a criança faz, porque tinha o cão como o reforçador ali. Então, muda muito o ambiente terapêutico, até quando é para trabalhar... A psicoterapia, assim mesmo, na questão de conversação, muda muito quando tem a presença do cão, né? Fica um ambiente mais acolhedor, mais lúdico. Ela acaba tirando o foco ali também de muitas questões ansiosas da pessoa. Então, a pessoa vai conversando enquanto está aqui acariciando ela, quando vê, já falou um monte. Tanto que até na minha terapia, eu levo elas, né? Aí, às vezes, a minha psicóloga fala assim, tô com saudade das meninas, que elas não estão vindo mais. E é muito diferente, assim, realmente, a presença do cão. Por isso que eu não consigo me ver, assim, atendendo sem elas, né? Tem essas demandas de medo, por exemplo, mas... trabalhar totalmente sem os cães, mudar de área, por exemplo, é uma coisa assim que eu não me vejo fazendo. Um trabalho muito bonito. E a gente vê que ela é tranquila, né? Esse ambiente aqui nunca tinha vindo, mas fica tranquila. Tranquila demais. E elas vão comigo pra tudo quanto é canto, assim. Eu vou viajar, elas vão junto. Todos os lugares, estão sempre comigo. E essa questão que você falou que atende bastante crianças com autismo, TDAH, elas costumam se adaptar bem também ao cão. Fica mais calma ali na sessão. Tem comprovação científica até, né, na questão de redução de comportamentos agressivos, de estresse, de ansiedade também, né, e a própria questão sensorial ali, né, tátil, de acariciar o cão, ajuda nessa questão da regulação também deles. Então, por isso que ajuda muito. Às vezes eles até falam assim, é a sessão de relaxamento da criança, porque ela vai fazendo atividade, deita, às vezes a gente deixa a Titi deitadinha assim, tira o sapatinho deles, eles vão fazendo carinho com o pé. Então, às vezes eles até colocam a minha sessão num ponto estratégico ali para a criança acalmar um pouquinho, para daí ir para um outro atendimento que vai exigir mais dela.
né? E o cão, ele tem várias questões, assim, que comprovam realmente essa interação. Então, a questão de trocas hormonais ali, então, a liberação de ocitocina, endorfina e tudo mais. Então, isso muda muito, realmente, para a criança. E a gente vê muita diferença na questão do autismo, principalmente. Bacana. Vamos ver agora uma pergunta que o pessoal acompanha o nosso Educa fez pra gente, pra você responder, Rafa. Aqui na tela, ó. Se a criança tem medo de animais, pode fazer esse tratamento assistido mesmo assim? E como funciona o processo para adaptação? Quem fez a pergunta foi a Fernanda Simon, bancária. Dá, sim, a gente tem muito essa demanda, né? Vem surgindo bastante, porque hoje em dia eu falo, é muito difícil para uma criança que tem medo de cães, né, poder sair e aproveitar os lugares, né? Eu falo assim, por mim, onde eu vou, eu levo os meus cachorros. Então, eu vou no shopping, eu levo meus cachorros, eu vou sair para tomar um café, eu levo os meus cachorros, né? A gente vai viajar, então eu tô no hotel com os meus cachorros. E é difícil para uma criança que tem medo, e às vezes as crianças acabam se colocando até em situação de risco, né? Teve casos que eu atendi que chegava assim a ser realmente uma fobia. E aí, era relatos que eu ouvi assim, nossa, a gente sai com ele na rua, às vezes aparece um cachorro no portão, a gente às vezes não consegue segurar, ele quer sair correndo, se vem um carro, alguma coisa. E então, é uma demanda que vem surgindo muito. Às vezes, nem com a intenção da família ter um cão em casa, mas é de ela poder sair tranquila, né? Eu até vi outro dia uma postagem de uma mãe colocando assim, tem como a gente proibir os cães de frequentarem ambientes como o shopping, por exemplo, pela questão das crianças que têm medo, né? E aí até a pessoa que estava respondendo falou assim, olha, isso é uma coisa que não tem como a gente proibir, né? Mas existem estratégias para trabalhar esse medo da criança, como, por exemplo, a terapia com os cães. E como que funciona, né, nos meus atendimentos quando chega essa demanda? Então, primeiro, eu vou trabalhar a questão do meu vínculo com a criança. Quando a gente tem um vínculo ali que está estabelecido, um vínculo legal, eu começo a inserir de forma lúdica a questão do cão. Então, por exemplo, eu tenho uma paciente que chegou com essa demanda de medo, e ela adorava miniaturas. Então, miniaturas da Peppa Pig, miniaturas de bonecas. E aí, sempre que eu ia fazer uma brincadeira com ela, uma atividade com essas miniaturas, tinha uma miniatura do cachorro no meio. E aí, depois, ela foi gostando mais de brincar com a miniatura do cachorro do que com as outras. E o tempo todo, eu também sempre deixo uma foto dos meus cães ali do lado. Então, ela chega, ela vai cumprimentar primeiro a foto, né? Vamos dar um oizinho pra Titi, né? E aí, conforme ela vai melhorando essa interação com as miniaturas, eu entro com uma pelúcia que se aproxima um pouco com o meu cão, né? Então, para ver também se a criança vai ter algum incômodo sensorial com a questão da textura do pelo, né? Porque a pelúcia a Titi tem um pelo bem macio, né? Então, se aproxima bastante a textura da pelúcia. Então, aí eu começo com a atividade, a gente vai escovar a pelúcia, a gente vai colocar lacinhos, bandaninhas, enfeitinhos. Ah, ela tá interagindo legal com a pelúcia. Aí eu começo a deixar a porta da minha sala aberta, né, e a Titi numa sala da frente e vejo como que a criança vai aceitar observar ela longe. Ah, tá aceitando bem, vamos aproximar um pouquinho, né, até que chega o ponto que a criança e a Titi, ou outros cães, né, estão no mesmo ambiente, na mesma sala. E aí a gente continua fazendo as atividades, né, eu e a criança aqui e a Titi lá no cantinho. E aos pouquinhos eu vou aproximando e vou mostrando para a criança que ela tem ali a questão dos comandos, dos treinos, que ela só vai se aproximar quando eu permitir. E eu só vou permitir quando a criança disser que tá tudo bem, que ela pode se aproximar. E aí a gente começa utilizando atividades de escovação, né? Ela tem os tabuleiros de esconder petiscos, que as crianças amam fazer essa brincadeira. Então, aí a gente coloca o petisco, a criança esconde no tabuleiro, eu vou até a Titi e levo o tabuleiro. Ah, a Titi gosta de jogar bolinha, vamos jogar bolinha com ela hoje? Então, ó, você vai ficar aqui nesse quadradinho do tapete e a Titi vai ficar lá daquele lado. Então, a Titi vai pegar a bolinha que você jogar pra lá. Ah, a Titi pegou, vamos pedir pra Titi trazer? Então, a Titi vem até a gente vai fazendo essa aproximação sucessiva, até que chega no ponto que a gente consegue, por exemplo, levar a Titi pra passear na praça, né? Eu tive pacientes que demorou, pra eu conseguir colocar a Titi na sala, demorou 3 meses. Mas eu tive paciente que foi assim, 3 sessões, a Titi já estava dentro da sala. E eu já é uma criança que agarra a Titi, beija e quer levar a Titi pra passear.
E às vezes eu levo elas em creche de cachorro, assim. Elas têm o dia de folga, que é o dia do banho, e o dia de creche para se divertir. E esse paciente já me pediu para ver alguns dias ela na creche. E é um lugar, assim, que tem muitos cachorros. E aí eu falo, olha, mas lá vai ter cachorros de todos os tamanhos. Tem grande, tem pequeno, tudo bem. Lá eles estão soltos, eles estão correndo, vai ter latido. Não, tudo bem, tia. Aí eles vão, que eles me chamam de tia, né? Aí eles vão comigo lá na creche e ver, às vezes eles pedem pra ir ver onde a Titi toma banho, ver os outros cachorrinhos tomando banho. Aí nessa eles começam a interagir com outros cachorros, então eles vão generalizando até que chega num ponto assim que eles começam a gostar, né? Mas se não for assim gostar, eu não quero ter um cachorro, mas pelo menos que consiga estar no mesmo ambiente que tem outros cachorros. Então, é um processo e depende de cada paciente, exatamente, de cada criança. Esse tempo de que ele vai começar a aceitar a aproximação, a interação e até de generalizar para outros cães depende muito de cada criança, né? Porque também, às vezes, os pais começam assim, mas ele tá interagindo tão bem com ela aqui, lá fora ele ainda tem medo. Eu falo, calma, a gente quer diferente, né? Aqui também tem a questão da confiança comigo, porque eles entendem que eu que vou dando os comandos, eles entendem que eu só vou permitir quando eu vejo que eles estão confortáveis e que se eu não falar pra Titi que ela pode se aproximar, ela não vai se aproximar. E na rua é diferente, às vezes o cachorro já vem latindo, pulando, né? Todo estabanado. Então, leva um tempo realmente pra criança ir generalizando para outros cães. Ótimo. Vamos ver mais uma pergunta aqui na tela. O Léo vai colocar pra gente, ó. Quais os principais cuidados que você tem com a cachorrinha para garantir o bem-estar dela durante as sessões? E como equilibrar aí a rotina de trabalho com descanso e lazer dela? Quem fez a pergunta foi a Regiane Lazzarini, que é biomédica. Essa preocupação com os cães o pessoal também tem, né? É, demais. Eu falo, eu cuido mais delas do que de mim. É errado, mas é o que acontece. Bom, a questão de cuidados, então, acho que a primeira coisa é entre o acompanhamento veterinário, né? Então, os veterinários, assim, que acompanham ela são os mesmos desde que eu tenho a primeira, assim. Não gosto de trocar a equipe. E a cada 6 meses elas passam lá por uma rotina de avaliações, exames de sangue, hemograma. A gente tem que atualizar também na clínica, até por controle de zoonoses, né? Essas questões. Então, as vacinas, por exemplo, elas não fazem só aquelas 2 vacinas obrigatórias, né? Que são a antirrábica e a V8, V10, elas têm que fazer todo o quadro de vacinas, né? Então, anual, a gente tem que renovar todas essas vacinas. Questão de controle de pulgas e carrapatos, então elas usam essas coleirinhas repelentes, né? Então, às vezes, a gente vai trocando de acordo com o que a veterinária fala que tá melhor, assim, no mercado, que protege por mais tempo. Questão de vermífugos também, a cada 4 meses a gente tem que atualizar. E aí, a cada 6 meses, a veterinária atualiza o laudo delas pra gente deixar lá na clínica. E a questão de alimentação. Elas comem só a ração e frutas e legumes na sessão, né? Então, às vezes, a gente... Não é todas as sessões, né? Mas, às vezes, a gente combina uma sessão com a nutricionista. Então, elas vão comer uma frutinha, legumes e essas coisas. E aí, quando eu uso petisquinhos na sessão, é petisco natural também. Então, eu cuido bastante dessa parte da questão da alimentação delas, né? Elas são meio gordinhas, assim, mas é da raça mesmo, né? É o porte da raça. E questão de banho também, são banhos semanais, né? Até pela questão de higiene também. Mas todos os dias eu faço o banhinho a seco e é uma coisa que as crianças também adoram fazer. Então, às vezes, eu deixo esse momento de higienização para fazer com eles na clínica, né? Então, eles passam o banhinho a seco, lencinho, perfuminho, escova os pelos, né? Escovar os dentes também. Ela escova os dentinhos todos os dias. Não é igual a gente, né? Toda refeição, mas uma vez por dia eu escovo os dentes dela. E a questão de descanso, né? A gente tem alguns intervalinhos de um atendimento para o outro, né? Ela tem a pausa do xixi também, que a gente sai para dar uma voltinha na praça, na rua. E a questão do clima também, né? Então, a gente tem toda ali uma questão de cuidado com a temperatura na sala. Então, quando eu vou para uma clínica nova, eu já falo, olha, tem que ter ar-condicionado, porque no calor não dá para ela ficar, né? E ela também usa aqueles tapetinhos gelados. Quando acontece alguma coisa que eu vejo que elas estão indispostas, acontece de eu ter que cancelar mesmo o atendimento, né? Se é uma coisa que um dia que não dá para eu levar outro cão, eu tenho que cancelar, não tem jeito. Mas as famílias entendem muito bem isso, né? E é sempre uma coisa que a gente já combina, assim, desde o começo. Fala, olha, às vezes pode acontecer dela não tá bem, e aí a gente não tem como vir. Porque, como eu falei, a Juju é a novinha ainda, né? Então, ela tá começando a conhecer a rotina dos atendimentos, da clínica agora. Não é qualquer criança que dá para eu inserir ela, porque ela é mais enérgica. Então,
Então, por exemplo, uma criança que eu tô trabalhando a demanda de medo, ela ainda não é o cão mais ideal para atendimento. Então, se a Titi não tá bem, é um caso que, por exemplo, não dá para eu atender no dia. Então, é uma coisa que a gente sempre conversa desde o começo e a família entende super bem. Às vezes, eu acho que entendem mais ela não estar bem e eu não ir atender do que eu falar que eu não tô bem e não vou atender. E a gente tem a época também, quando tem feriado, a gente emenda. A gente faz um recesso de final de ano, meio do ano também, e daí eu faço uma pausa com elas, a gente vai viajar juntas. Então, elas têm também essa vida gostosa Vida boa. de pet. Elas não trabalham só o tempo todo, né? Elas também têm um momento de pet. Dorme comigo no sofá, na cama, né? Vai comigo pra casa da minha avó. Na casa da minha avó, elas são tratadas igual os netos, assim. Então, elas têm esses momentos gostosos, né? E o trabalho também é uma coisa que elas gostam, né? Todo mundo lá do prédio da clínica, elas cumprimentam todo mundo. Da hora que elas passam a porta do prédio até a hora do consultório, elas cumprimentam todo mundo que passa por elas. E elas já vão certinha, todas animadinhas, assim, pra sala. E a Cecília, que é a mais velha, eu falo que eu não consegui aposentar ela totalmente, porque ela sente falta da rotina. Ela chega num momento assim, por exemplo, eu tô a semana inteira sem levar ela. Ela já começa a ficar ansiosa, ela me chama pra coleira. E não é aquela coisa de levar pra passear, porque eu sempre levo. E a Cecília, como ela já tá idosa, ela não gosta de passear na rua. E ela gosta desse contato com as crianças, de ir pra clínica, de brincar com as crianças, das crianças jogarem bolinhas, as crianças fazerem carinho nela. Então, ela sente falta desse momento e é aí que dá pra ver o quanto elas também gostam do trabalho, né? Inclusive, nas minhas redes sociais eu já fiz alguns vídeos da hora que eu pego o colete de trabalho, porque elas conseguem diferenciar a coleirinha de passeio e o colete de trabalho. A hora que eu pego o colete de trabalho, ela já vem toda animadinha, assim, encaixando a cabeça na coleira. Então, realmente, elas gostam do que elas fazem, né? E a gente entende também a questão da leitura corporal dele, consegue saber quando ela tá com medo de alguma situação, quando ela tá cansada, quando ela tá estressada. E aí é a hora que eu sei que eu preciso fazer uma pausa ou até mesmo levar para casa. Entendi. Agora vamos falar um pouquinho de educação positiva. Vamos. Eu vi aí na sua rede social que você também colocou um conteúdo sobre isso, achei muito interessante. Eu destaquei aqui, vamos ver aqui na tela esse conteúdo de educação positiva, que é estabelecer limites de forma respeitosa, empática e construtiva, que não significa evitar o não. Sim. Aí deu 2 exemplos, né? Um exemplo autoritário, falar para crianças, já disse que é hora de ir embora, se não vier agora, nunca mais voltamos. E o exemplo de educação positiva, sei que está divertido, mas está na hora de ir. Você quer mais uma volta no balanço antes? Essa questão de ouvir a criança, dar essas Sim. alternativas, não impor, né? Como é que tem sido Exatamente. trabalhar a educação positiva? Então, a educação positiva, na verdade, é uma coisa que os pais, eles estão realmente tentando trabalhar mais com as crianças. Só que eu vejo que é uma coisa que eles ainda se perdem muito, assim, de o jeito certo de fazer. Eu vejo que a maior parte das famílias que fala assim, a gente tenta trabalhar com ele de uma forma mais positiva, né? Não ficar brigando, falando não o tempo todo. Só que eu vejo que os pais acham que é muito aquela coisa de fazer o tempo todo a vontade da criança, ceder o tempo todo a vontade da criança, o medo de dizer não para a criança, né? Eu acho que essa questão do dizer não, eu vejo muito relacionada à própria rotina, assim, dos pais, né? Que hoje em dia, tanto que as famílias têm menos filhos, né? É 1 ou 2 no máximo, porque a rotina dos pais acaba sendo ficar o dia todo fora, as crianças geralmente em período integral na escola, e aí fica junto à noite e final de semana. E aí, às vezes, parece que os pais, até mesmo para querer compensar esse tempo ausente, assim, na rotina dos filhos, acabam cedendo o tempo todo às vontades. Tudo que a criança quer fazer, tudo que a criança quer comprar, né? Fica com receio de dizer não, às vezes. E aí a gente tenta mostrar para eles que é importante a criança ouvir não, né? A gente vai se frustrar muitas vezes na vida, então é difícil quando a criança não sabe ouvir não, porque aí vai ser a criança que vai fazer aquela birra, né? E às vezes eles falam, ele tem uma crise quando ele escuta um não, né? E aí a gente tenta entrar muito com essa questão da educação positiva e mostrar formas realmente de negociar com a criança para que ela cumpra as obrigações, cumpra as tarefas de uma forma que não seja aversiva, porque quando a família acaba sendo muito, assim, autoritária com a criança, o tempo todo é isso e ponto,
a criança, quando ela vai crescendo, ela vai perdendo até aquela confiança, assim, às vezes de conversar com os pais, de contar as coisas para os pais, né? Às vezes eu tenho uns adolescentes que falam assim, eu não sei como conversar com a minha mãe, porque tudo que eu falo, ela vai brigar, ela vai implicar, né? E aí, às vezes, eu converso com os pais, mas tem coisa que dá pra gente negociar, explicar o porquê que não vai ser assim, né? Não tô falando que você tem que ceder toda a vontade dela, mas é você mostrar pra ela o porquê que isso não vai acontecer agora, de uma forma que ela entenda sem soar, assim, agressivo, digamos, né? Então, esse exemplo aí do balanço... eu vejo assim, eu não tenho filhos, né? Mas a minha família tem muita criança. Então eu sempre converso assim com a minha tia, minha mãe também, porque eu tenho um irmãozinho pequeno, né? E eu falo assim, olha, tá vendo? Você tá comprando a briga dele, ele só tá batendo de frente. Tenta negociar, né? Então, igual às vezes, por exemplo, no atendimento. A criança tá super engajada na atividade e aí daqui a pouco é hora de ir embora. Aí, se eu já pegar e falar assim, guardou, agora é hora de ir embora, vamos embora. A criança vai sair chorando horrores. Então, a gente pode trabalhar a previsibilidade com ela, né? Olha, daqui a pouquinho a gente vai guardar, porque a gente vai com o papai, a gente vai com a mamãe. Às vezes a gente usa a questão de mostrar a hora, né? Agora são 11 horas. Quando for 11h10, a gente vai guardar para ir com a mamãe, né? Então a criança tá numa festa de aniversário com os amiguinhos, tá super divertido, né? Avisa um pouquinho antes. Olha, daqui a pouquinho a gente vai guardar e tudo bem. Não, mamãe, eu não quero ir agora. Mais 5 minutinhos, então, tá bom? Pode ser? Então, é um jeitinho que você vai ali conversando, negociando e que funciona de uma forma menos, assim, aversiva para a criança e você consegue evitar comportamentos inadequados, né? As birras, né? Às vezes a criança se desregular e querer bater e essas coisas. Então, a educação positiva, ela é muito interessante, mas ela precisa ter esse alerta para não confundir com essa coisa de ceder o tempo todo. Tudo. Exatamente. Entendi. Tem que ter bastante paciência mesmo e encontrar técnicas ali para conseguir negociar. Eu sou muito aquela pessoa assim, que a criança tá fazendo a birra, alguma coisa, eu gosto de abaixar ali na altura da criança, segurar a mãozinha e falar, olha pra mim. Calma, respira. O que aconteceu? Porque às vezes a criança tá chorando, aí os pais já vão perdendo ali a paciência e começam a gritar com a criança, por que você tá chorando? Aí vira um negócio assim, mais difícil ainda de controlar, porque daí os pais estão estressados, aí a criança fica mais irritada ainda porque estão falando alto com ela e aí perde o controle da situação. Então, a gente precisa realmente ter essa calma, essa paciência. Não é fácil, né? Mas todo mundo já passou por isso, né? Todo mundo já foi criança, todo mundo já foi adolescente. Então, eu acho que às vezes a gente tem que voltar um pouquinho e pensar também, né? De quando a gente teve essa idade. E é isso, ter paciência e tentar negociar mais, né? A gente usa muito os quadros de rotina e quadros de recompensa no atendimento, né? Que as famílias falam, ele tem as obrigaçõezinhas dele, ele não quer fazer lição de casa, ele só quer ficar no videogame. Então, o videogame é o maior reforçador dele em casa, então vamos tentar usar o videogame como uma moeda de troca. Então, a gente faz um checklist das coisinhas que ele tem que fazer ao longo do dia, ele cumpriu tudo, então, ele vai ter o videogame. Ele não cumpriu tudo. Tirar totalmente o videogame vai deixar, de repente, mais aversivas as tarefas. Então, vamos reduzir o tempo de videogame. Se ele tinha 1 hora, vamos deixar meia hora, né? E às vezes também chegam pais assim muito metódicos, que a criança tem que cumprir tudo aquilo e é 1 hora de tela? É 1 hora de tela. Aí às vezes a criança tá tipo, mas eu quero mais, tá tão legal o jogo. Falar, se ele tem 1 hora de tela todo dia, combina com ele. Se tá divertido agora, dá mais uns minutinhos, só que amanhã ele vai ter esses minutinhos a menos, né? É igual o dinheiro. Se você tem R$100, você vai sair, vai gastar os seus R$100, amanhã não tem nada. Agora, se você tem R$100 hoje, você gasta 50, amanhã você tem 50 também. Então, vai ensinando isso para a criança, né? Essa negociação. E eles funcionam muito bem com isso. Muito bom. Rafa, e a questão do diálogo entre adolescentes, né? Você também atende adolescentes. Sim. Tá se falando muito também sobre a adolescência, que tem uma minissérie na Netflix que tá gerando bastante repercussão. Essa questão de estar presente também, porque às vezes os pais deixam o adolescente tá ali em casa, mas está no computador. E o computador, né, tem um universo ali que também traz
muita, né, influências negativas. O que falar aí para esses pais? Tem que estar sempre conversando, deixar um diálogo aberto para não ter problema. Eu sempre falo a importância, assim, de validar tudo aquilo que eles trazem, né? Porque o que eu vejo na adolescência, eu tenho os dois lados, assim, os pacientes que têm os pais super abertos, que conversam sobre tudo, e aqueles que só contam as coisas para mim. Porque em casa não tem como conversar, não conseguem conversar, né? Então, eu sempre falo da importância de validar aquilo que o adolescente traz, né? Porque se volta um pouco naquela questão da família autoritária, a criança, o adolescente, ele perde aquela confiança de contar as coisas, né? Eu fui criada de um jeito que a minha avó... Eu fui criada pela minha avó, minha mãe também, né? Mas a vida toda eu morei com a minha avó. Ela sempre falava assim, olha, me conta tudo. Por mais que você sabe que eu vou ficar chateada, me conta tudo. Porque depois eu que vou sofrer e não sei o que, ela falava assim, né? E a minha família nunca foi, assim, de brigar comigo por conta das coisas. Então, sempre quando eu contava que eu fiz alguma coisa, que ia acontecer alguma coisa, eles me orientavam. E isso fazia com que eu tinha confiança de contar as coisas, né? Agora, se a minha família fosse assim, eu contei alguma coisa, já vinha todo mundo brigando comigo, me culpando por tudo... eu não ia querer contar, porque senão eu ia ouvir xingo, né? Por mais que eu tivesse errada, eu não ia querer contar porque eu ia ter castigo, iam brigar comigo, né? Ou então qualquer coisa que acontecesse, depois de um tempo eu ia ser a culpada, né? E é muito o que acontece, e isso faz com que os adolescentes percam a confiança de contar as coisas para os pais, né? Às vezes eu falo assim, o adolescente chega me contando tal coisa... Por exemplo, quando tá começando aquela fase dos namorinhos. Falei, ei, você já contou pra sua mãe, né? Que o menino te deu uma cartinha na escola? Ah, não. Eu não contei, porque se eu chegar em casa contando, ela já vai falar que eu não tenho idade pra isso ainda, que tá muito cedo, que eu tenho que focar nos estudos, que eu não tenho idade pra namorar. E assim, menina já tem 16 anos, né? Eu falo assim, tá, mas aí é aquilo que eu fiz. Quando a mãe tinha 16 anos, ela não gostava de ninguém na escola, né? Por exemplo. Então, nesse caso, o que a mãe poderia fazer? Ah, filha, que legal, mas e o menino? Como que ele é? Ele te trata bem, né? Mas olha... tenta não se preocupar com isso agora, foca nos estudos. Eu não tô falando que você não pode, né, conhecer um menino, não pode namorar, mas dá prioridade para outras coisas, né? E você vê também como que ele é, se vale a pena, se ele respeita, ou se é só bagunça da idade, né? Então, o jeitinho, assim, de conversar realmente com o adolescente, isso muda, né? E essa questão das telas, da tecnologia, realmente, às vezes a gente pensa, a criança tá em casa, tá no computador, ufa, não... tá tudo bem, né? Pior do que se estivesse na rua e eu não sei o que tá fazendo, mas também oferece riscos, né? A gente nunca sabe, por exemplo, nas redes sociais, quem é que tá ali do outro lado, quem é que tá mandando as mensagens, né? Às vezes a gente acha que os jogos é mais tranquilo, mas os jogos online também oferecem muito risco, né? Então, às vezes eu sempre falo para os pais, olha, fica de olho o que a criança tá jogando, né? O adolescente, criança, o que eles estão jogando, porque tem os bate-papos dos jogos, né? Então, às vezes falam muito palavrão, ou então um adulto ali vê que alguém mais novo quer se aproveitar. Então, fica de olho o que tá acontecendo, né? Os pais colocam muito programas de... como se fosse conseguir abrir a tela mesmo, né, ali do celular para ver o que a criança está fazendo, com quem que tá conversando. Então, eu sempre falo para ficar de olho, mas não ficar, assim, o tempo todo proibindo, porque se proibir, aí não vai ter confiança, vai fazer escondido e é pior. Então, fica ali, acompanha, vai orientando, vê o que tá fazendo, né, que... é a melhor. E outra coisa que eu vejo também das redes sociais, principalmente, que afeta muito na adolescência, é aquela questão de você se comparar com o outro, você querer ser o outro, né? Então, aquela coisa dos padrões, né? Principalmente a questão física, assim, né? Então, eu acho que as meninas, muito mais ainda, né? De querer seguir ali um biotipo, o corpo igual daquelas meninas, o cabelo igual daquelas meninas, a maquiagem, a forma de se vestir, né? E aí, às vezes... ela se sente, assim, com a autoestima baixa porque não consegue seguir aquele padrão, né? Às vezes, eu vejo muito aquela questão de se comparar. Falar assim, ai, tia, mas o meu cabelo é desse jeito. Eu queria que fosse mais liso, igual daquelas meninas. Então... a gente trabalha muito essa questão da autoestima também por conta disso e mostrar que todo mundo tem a sua beleza, né? Você é bonito do jeito que você é, não porque você é bonito porque você parece aquela personagem, aquela atriz e enfim. Então, eu acho que essa parte também
prejudica muito na adolescência as redes sociais, porque eles querem viver o que aquelas outras pessoas vivem, né? E a realidade não é assim, é muito diferente. Ali é uma realidade cheia de filtros também. Exatamente. E só a parte boa, não é? Essa não questão do filtro, às vezes você vê as fotos da pessoa, quando você vai conhecer ela pela primeira vez, você fala assim, nossa, não tem nada a ver com aquilo que eu vi no Instagram, gente. Mas é de tanto filtro que a pessoa fica irreconhecível, né? É verdade. Vamos comentar uma notícia que eu separei aqui, Rafa. Léo vai pôr na tela pra gente. Registros de ansiedade entre crianças e jovens superam os de adultos pela primeira vez no Brasil. Essa notícia é de maio do ano passado. Com certeza, nessa situação aí continua muita ansiedade em crianças e jovens, principalmente depois da pandemia. E um dos culpados aí é o celular, que a gente já falou um pouco sobre isso. A questão da ansiedade, como é que você trabalha ali, né, no atendimento, além dos cãezinhos que ajudam? Como que é? Bom, eu trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, né? E aí a gente trabalha muito em cima daquela questão dos pensamentos disfuncionais, né? Então, geralmente, quando chega primeiro a demanda de ansiedade, eu faço algumas aplicações de escalas para tentar entender um pouquinho dos sintomas ali da criança, do adolescente. E aí eu tento identificar o que são os gatilhos dessas crises, né? Quais foram as experiências que ela teve. E aí depois a gente começa a trabalhar muito aquela questão dos pensamentos disfuncionais, né? Eu vejo que até na infância e na adolescência, eles andam muito assim mais preocupados com as coisas, com os eventos futuros, aquela coisa dos pensamentos assim de desastres, pensamentos negativos o tempo todo. Então a gente trabalha muito em cima de tentar identificar, né, quais são esses pensamentos e como que a gente pode mostrar para eles que não vai acontecer tudo de forma negativa, né? Ajudar eles a enxergar outras maneiras para aquela situação. E aí a gente trabalha a questão de resolução de problemas, né? Então, essa questão de apresentar um trabalho na escola, né? Você fica nervoso porque você acha que vão rir de você, você fica nervoso porque acha que vão falar que você não sabe do assunto, você fica nervoso porque você está com vergonha e suas bochechas estão rosa. Isso é uma coisa que eu escuto às vezes. Então quais estratégias que a gente pode usar para você se sentir mais calmo durante a apresentação, né? Quem da sala que você acha que se você olhar, por exemplo, vai te dar mais confiança e você pode fingir que você está só conversando, explicando o seu trabalho para aquela amiga, né? Então a gente vai tentando mostrar ali algumas estratégias para aliviar essa questão da ansiedade, né? A gente tenta também buscar algumas alternativas de atividades durante o dia, então atividades físicas, porque eu vejo que cada vez menos eles praticam atividade. É aquela questão de escola, casa para ficar no celular, para ficar no computador, para ficar no videogame, né? E a atividade física, ela faz muito bem pra gente também. Então, eu vou ajudando ali a encontrar estratégias para a gente reduzir essa questão de ansiedade e também dos pensamentos, que eu vejo que é o que mais pega, assim, essa questão de ficar pensando, ficar um loop ali o tempo todo na cabeça deles, de, não, mas mudei de escola agora, eu não vou conseguir fazer amigo, porque, não sei, eu sou diferente, as meninas vão achar que eu sou mais infantil, porque eu gosto de assistir tal coisa, eu gosto de ler tal coisa. Eu falo, mas por que você acha que isso é infantil? Você acha que não tem outras meninas da sua idade que também gostam disso? Não, eu tenho amigas que gostam disso também. Eu falo, então, né? E aí eu vou tentando mostrar para eles maneiras de enxergar o que eles consideram um problema de outra forma, né? E é isso, nessa questão, assim, dos pensamentos disfuncionais, a gente trabalha muito. Questões, assim, sensoriais também, que ajudam a regular a ansiedade. Técnicas de respiração a gente utiliza muito, né? Eu tenho um paciente que ele ama aves, principalmente o tucano. E aí eu tentava várias estratégias com ele de respiração, várias coisas, assim, para alguns momentos até mesmo de raiva, assim, na escola. E ele não conseguia. Aí eu montei com ele uma atividade de um desenhinho, assim, que era uma ilha. E ele falou que era a Ilha dos Tucanos, né? Eu falava assim, quando você estiver assim, respira fundo, fecha o olhinho e tenta pensar como é a Ilha dos Tucanos. Que você foi na Ilha dos Tucanos e o que tinha lá. E foi uma estratégia que com ele funcionou muito, né? E ele começou a usar isso várias vezes. E aí teve até... A mãe dele chegou contando pra mim que daí às vezes ele começava a pensar, ele fazia o tucaninho com a mão, assim. Aí a mãe dele falou assim, você acredita
que ele passou isso pros amigos da escola. E aí teve um dia que a gente tava numa festa com os amigos da escola e quando eu olhei, tava todo mundo fazendo tucaninho com a mão. Mas para ele foi uma estratégia que funcionou muito, né? E aí a gente conseguiu ir regulando essa questão tanto da ansiedade quanto dos sentimentos e das emoções dele, né? Teve aquela questão do filme do Divertidamente. Eu falei que aquele filme ajudou muito, assim, a gente a muito entrar nesses temas com as crianças. Porque a gente tinha muito fácil a questão do medo, da raiva, da tristeza e da alegria, né? Mas como que a gente ia explicar para a criança o que é a ansiedade de uma forma lúdica que ficasse fácil deles entenderem, né? E aí, quando a ansiedade chegou, eles perceberam que parecia uma coisa engraçada, mas que ao mesmo tempo ela gerava um caos ali na vida da personagem, né? E aí a gente conseguiu utilizar essa questão do filme para explorar mais com eles a ansiedade e eles começaram a identificar quando eles têm uma crise de ansiedade, o que eles sentem no momento que eles estão mais ansiosos. Então o filme também facilitou muito pra gente para trabalhar isso com as crianças. Tanto que lá na clínica que eu atendo, né, a gente tem todos os personagenzinhos que a gente vai explorando com as crianças e foi uma coisa que eles gostaram muito. Então ajudou muito a gente também no dia a dia ali na rotina de terapia para abordar com eles esse tema. Muito bom. É bom trabalhar desde criança, adolescente, Sim. porque a ansiedade, a gente sabe, faz parte da vida de todo mundo. Exatamente. Mas aprendendo ali logo cedo, quando chega na adulto ali, vai mais tranquilo. Isso. E aí, até como os pais, assim, eu fui montando alguns materiais para todas as idades, para a gente trabalhar o registro de emoções, né? Então, eu tenho um material para os pequenininhos que ainda não conseguem ler, que ainda não conseguem escrever, então eles usam os personagenzinhos de velcro e colocam ali, e aí os pais vão conversando para entender o que aconteceu no dia da criança que despertou aquela emoção. Aí os maiores têm um registro tipo um diário, os outros é só para assinalar de acordo com a emoção que eles sentiram. E aí a gente foi trabalhando muito esse registro de emoções também, e isso ajudou muito a lidar com todas as emoções de uma forma geral, né? O que eles têm mais dificuldade de lidar é a ansiedade e a raiva, que são os momentos que eles acabam sendo mais explosivos, assim, né? E aí é quando surgem as reclamações, tanto de casa quanto da escola, né? E aí a gente foi montando essas estratégias também para eles conseguirem ter até esse momento de conversa em casa, porque comigo eu tenho, né, as minhas estratégias que eles vão trazendo tudo, mas a gente precisa trabalhar essa autonomia deles de conversarem em casa com os pais também, porque a gente quer que em algum momento chegue a alta dessas crianças, né? Então, eles precisam aprender a lidar com essas questões e os pais também de como ajudar a criança nesses momentos aí dos impulsos de raiva, da ansiedade, enfim. Bacana. Você trabalha bastante com criança, mas também já foi uma criança, né, Rafa? Vamos ver aqui uma foto sua de infância. Olha aí, que gracinha. Rafa, esse tempo aí, já imaginava trabalhar com criança, trabalhar com os animaizinhos? Olha, com os animais eu já pensava, porque eu já amava, assim, não trabalhar, né? Mas eu já amava os bichos, então os meus animais preferidos sempre foram cachorro, gato e cavalo. Né? Quando eu era criança, eu tinha um tio que me levava todos os domingos pra andar de cavalo. E era uma coisa que eu amava, e eu ficava naquela, eu quero um cavalo, eu não entendia por que a gente não podia ter um cavalo, né? E eu sempre amei muito animais, né? Eu até esses dias estava vendo algumas fotos de criança, procurando algumas que tivessem mais com os bichinhos, mas não estavam muito legais, e essa daí é uma das fotos preferidas da minha mãe e da minha avó, então por isso que eu escolhi essa. Mas desde sempre eu fui apaixonada por animais, tanto que até naquelas brincadeiras, assim, quando a gente brinca de alguma profissão, eu sempre brincava de veterinária, e uma que era bem curiosa era professora. Mas eu acho que é porque eu gosto muito dessa questão do desenvolvimento infantil de um modo geral. Tem tudo a ver. Exato. Questão de aprendizagem também, tanto que eu trabalho com a Gênesis, né, que é psicopedagoga, e essa parte da aprendizagem também sempre me interessou bastante, tanto que eu adoro trabalhar algumas questões pedagógicas junto com os cães, com as crianças, né? Até planejo alguns projetos para essa área, mas sempre teve os animais, assim, na minha vida. Muito bom. Rafa, vamos falar um pouquinho de leitura. Eu sempre peço pro pessoal que vem aqui conversar, trazer uma sugestão para quem está em casa, poder, né, continuar nesse assunto e também aprofundar um pouquinho mais. O que você trouxe? Eu trouxe esse livro, eu ganhei ele no meu aniversário. E foi um livro, assim, que eu adorei, que ele se chama Guardiões do Ser. E ele é um livro que, ao mesmo tempo que ele é muito simples e rápido de ler, porque eles são
trechos bem curtinhos, né? Ele também é muito complexo e muito intenso. Porque ele fala muito dessa questão do que os animais têm para nos ensinar sobre a maneira de viver, né? Porque eles não têm as ansiedades e as preocupações que a gente tem. Eles aproveitam tudo, assim, desde os mínimos detalhes, as coisas mais simples, né? Então, por exemplo, a gente vai viajar. A gente já fica naquela pilha de chegar no lugar, fazer o check-in, pegar as malas, levar pro quarto. Quando eu vou viajar com elas, né? Eu fico toda nessa pilha com as coisas, enquanto elas só querem cheirar a graminha diferente dali, ver aquela parte diferente que tem o campo, que dá pra ver lá embaixo, e sentir o cheirinho diferente do lugar, né? Então, eles vão ali desacelerando a gente, eles também nos ensinam muito até sobre essa questão do desenvolvimento das emoções, né? O quanto a gente expressa os nossos sentimentos e as nossas emoções. O cachorro, ele não tem medo de demonstrar que ele ama a gente incondicionalmente, né? O cachorro, ele não tem medo de demonstrar que ele tá feliz, que ele tá triste, que ele tá com medo, enquanto a gente, às vezes a gente se fecha com medo, assim, realmente de demonstrar aquilo que a gente tá sentindo, às vezes por medo de julgamento, de demonstrar aquilo que a gente tá sentindo. E os cães não, né? Eles o tempo todo, eles vivem o agora, eles não estão preocupados com o que vai acontecer amanhã, com o que aconteceu ontem. Vou aproveitar o agora, o amanhã eu não sei o que vai acontecer. Então, esse livro, ele fala muito isso e eu acho legal porque, não sei se dá para eu mostrar. Tem algumas figuras, né? Ele é todo... Ilustrações. Sim, ele é todo ilustrado. Aham. Então, ele é bem bonitinho, que a gente consegue, tanto nós adultos, né, lermos e ter uma interpretação, quanto a gente também consegue trabalhar com as crianças e os adolescentes sobre até mesmo o que eles têm para nos ensinar, né? E uma parte que eu separei que posso ler rapidinho, claro. Que eu acho muito bonitinha, que ela diz assim: nós nos perdemos numa série de afazeres, pensamentos, lembranças e antecipações. Nos perdemos em meio a um labirinto de coisas complexas, um mundo feito só de problemas. A natureza pode nos mostrar o caminho de volta para casa, a saída da prisão da nossa própria mente. E é exatamente isso, né? Então, eu ainda tenho o prazer de poder trabalhar com eles, né? Mas quem tem um bichinho de estimação fala: nossa, o dia foi tão estressante, tão exaustivo no trabalho, só tive dor de cabeça. A melhor coisa foi quando eu cheguei em casa e veio alguém todo feliz, abanando o rabinho, pulando em mim. Nossa, eu abraço ele, eu sento ali com ele um tempo, parece que acalma todos os problemas que eu tive. E é realmente isso que eles passam pra gente, né? Eu vejo até a diferença, assim, na clínica. Quando eu chego com ela, às vezes todo mundo fala assim: ai, graças a Deus a Titi chegou hoje, porque hoje a gente tá com tanta coisa pra resolver, né? Às vezes no hospital também, que eu faço esse tipo de trabalho, né? No hospital e no Centro Dia do Idoso, o hospital, eu falo que é o lugar que a gente mais percebe a diferença quando o cão chega. Porque, principalmente quando a gente pega o Hospital do Câncer, né, que foi um dos lugares que eu já trabalhei, a gente chega ali num momento de luto da família por tudo aquilo que eles estão passando, eles não sabem o que vai acontecer amanhã, né? Às vezes a gente chega em leitos de crianças que são pacientes terminais, e isso é muito difícil pra gente, imagina pra família, né? E o cão, ele promove um momento de fuga ali, de todo aquele medo, toda aquela preocupação do que vai acontecer. A criança simplesmente esquece de tudo aquilo, toda aquela dor, até pelos aparelhos que ela tá ali, pra se divertir com o cão. Então, eles têm muito para nos ensinar sobre a forma de viver, então eu acho que por isso que eu escolhi esse livro. E como psicóloga que atende com os cães, eu acho que ele também condiz muito com o meu trabalho, né? Não é um livro teórico, mas eu acho que ele tem tudo a ver com o que eu falo e o que eu defendo, assim, relacionado ao meu trabalho. Muito bom. Eu trouxe também uma dica aqui de livro, uma sugestão, A Educação dos Sentidos, do Rubem Alves, conversa sobre aprendizagem e a vida. Fala bastante também sobre aprender a ver, aprender a sentir. Acho que também tem tudo a ver com os animais, o que eles passam pra gente. Então, fica aqui essa minha sugestão de livro. Já ouviu falar desse? Esse não. Bem bacana, bem interessante. Rubem Alves também, eu já trouxe aqui em outro podcast uma sugestão dele, porque é uma leitura muito gostosa. Sim. E todo mundo consegue entender, então fica aqui minha sugestão.
Rafa, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Eu e a Titi, né? Titi colocou a cabeça embaixo da mesa. Mas tá à vontade, então. Tá à vontade. E parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Tão jovem aí, que continue, né, se desenvolvendo, atendendo crianças, adolescentes e cuidando tão bem dos cachorrinhos. Obrigada, eu que agradeço o convite. A gente ficou muito feliz. E eu espero que muitas pessoas vejam esse podcast e também se motivem a entrar nessa área, porque eu acho que as pessoas precisam ter contato e, assim, entender os benefícios que eles fazem e usufruir disso, né? Eu acho que as pessoas precisam ter mais acesso a isso. Muda vidas, né? Exatamente. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada também a você que acompanhou esse 8º episódio do nosso Educa Podcast. Curte, compartilha, comenta e se inscreva aqui no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.